O grande ponto é ele saber aonde ele está pondo o dinheiro, o tempo e a energia. Porque o que faz o palestrante trabalhar muito e ter pouco retorno é colocar dinheiro, tempo e energia nos lugares errados, que nem eu estava fazendo no começo. Então, eu estava pondo meu tempo e a minha energia em fazer Google AdWords, quando na verdade eu não era bom naquilo, eu era bom em fazer a empresa dar certo. Quando eu tirei aquilo de cima dos meus ombros e coloquei numa agência, eu passei de 4 cotações por mês para... Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Mercado de Palestras. E aqui nós vamos discutir várias estratégias para você parar de correr atrás de clientes correm atrás de você. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Oi, galera, boa noite. Eu sou a Elis Dayana, gerente de marketing, eu ia repetir agora. Sou a Elis Dayana, sou a Speak Hunter da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras. E então, a gente veio em peso aqui, nada melhor do que discutir estratégias com quem faz estratégia, certo? E o tema desse podcast será Minha Primeira Palestra. Como tudo tem um começo, nada melhor do que começar pelo começo, né? E aí, então, eu queria fazer uma pergunta para o cara que vai tirar todas as nossas dúvidas e responder todas as nossas questões. Quem é Lucas Lopes? Quem é Lucas Lopes, hein? Mó responsa. O cara traz a pergunta de um jeito filosófico. Só lembrando que a Elis é sua tia, né? Se você contar alguma mentira pra gente aqui, ela vai colocar o dedo e dizer que é mentira, tá? Vou entregar tudo. E vou lembrar o que você não lembra. Sem pressão, né? Não tem pressão aqui. Beleza. Vamos lá. Quem é Lucas Lopes? De onde surgiu esse cara? Vamos lá, galera. Meu nome é Lucas Lopes, sou fundador da Motivação Palestras e também eu ajudo palestrantes a finalmente serem reconhecidos pela transformação que você gera nas pessoas. E, bom, é difícil responder essa pergunta. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um cara incomodado. Eu acho não. Eu posso bater o martelo de que se eu fosse responder assim no Danilo Gentili, quem é o Lucas Lopes, eu diria que eu sou um cara incomodado. Porque eu adoro assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Então, a minha ânsia é conseguir alcançar o meu máximo potencial em qualquer assunto, sei lá, em qualquer tema, sabe? Se for no trabalho, eu quero atingir o meu máximo potencial no trabalho. Se for, de repente, no esporte, eu quero atingir o meu máximo potencial naquele esporte. Eu sou incomodado. E eu acredito que isso que vem... eu acredito até que isso, por causa disso, que a Motive acabou surgindo também. Eu sou um cara que eu tenho uma origem simples. Eu nasci na periferia aqui da Zona Sul de São Paulo. A gente está falando aqui de São Paulo, a Motivação Palestras é de São Paulo, né? Eu nasci aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo e é engraçado que é um lugar em que todo ambiente, eu acredito, não só a periferia, mas todo ambiente tem uma espécie de sequência comum na vida da população que vive ali naquele lugar. Por exemplo, na periferia, tipo a gente ir para a escola, a gente sair da escola, começar a trabalhar, muitas vezes não fazer uma faculdade, e ir ali pulando de trabalho em trabalho, deixando a vida levar até que chegar na aposentadoria. Tem gente que consegue se aposentar, tem gente que não consegue, continua trabalhando. Vocês devem conhecer aí um monte de gente que trabalha velhinho até hoje, né? Porque, tipo, é diferente. Já numa classe social mais alta, o pessoal faz trabalho, faz faculdade, tem um plano de carreira, consegue se aposentar ou empreende. Então, o lugar comum que eu morava era esse. A gente não tinha uma expectativa do que ter ali no futuro.
E eu não tinha muitas referências ali, mas eu era um incomodado que desde o começo das minhas primeiras jornadas aí de trabalho eu falava, cara, eu não sei quando, eu não sei onde, que horas, nem eu sei o quê, mas um dia eu vou ter uma empresa para mim porque eu tinha uma vontade de fazer as coisas do meu jeito, sabe? Eu olhava assim, às vezes, um trabalho e, meu, se fosse eu, esse trabalho aqui ia ter um ambiente do jeito aqui. E aí eu queria fazer as coisas do meu jeito e eu ficava pensando, sei quando, nem sei o quê, mas um dia eu vou ter uma empresa. Até que um dia... Você já tinha uma veia empreendedora que ficava pulsando no seu braço. Eu nem percebia isso, porque eu não sabia nem o que era empreender, né? Acho que a gente vai bater aí uns pontos aí ao longo desse nosso podcast que eu não sabia nem o que era empreender até que aconteceram algumas coisas que me despertou para essa possibilidade. Beleza. Isso então a gente já sabe quem é o Lucas Lopes e aí antes de você responder, vai entrar a pergunta, né? Quando aconteceu essa virada de chave? Você, um rapaz de família simples, rapaz simples da zona sul de São Paulo, e ocorreu um período que teve uma virada de chave, para que você do nada virasse um empreendedor, o fundador de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, a Motivação. Como é que foi essa virada de chave? Conta pra gente aí. Bom, tudo aconteceu por causa de um palestrante. É engraçado, tudo aconteceu por causa de um palestrante. Eu assisti um vídeo, uma palestra, que contava a história da águia e da galinha. Vocês devem conhecer a história da águia e da galinha. E nessa história, só resumindo aqui de uma forma rápida, a águia é um predador, a galinha é uma presa. Nessa história da águia e da galinha, o cara colocava a hipótese de um ovo de águia cair num galinheiro e ele ser chocado por uma galinha. O que aconteceria? Ele aprenderia os hábitos do galinheiro, ele aprenderia o estilo de vida de uma galinha. Então, a águia, mesmo sendo predador, ela não ia, mesmo a águia voando altos, numa altura gigantesca, a águia não ia voar, porque galinha não voa, né? A galinha dá aquelas batidinhas de asa assustada. Galinha cisca e finge que voa, né? Então, ela não voa. Então, a águia, ela provavelmente não iria voar, porque ela não teria referências de outras galinhas voando. A águia, ela ia aprender a ciscar, porque as galinhas ciscam. A águia ia comer lixo, porque a minha avó tinha um galinheiro, né? Eu sei que as galinhas, elas comem milho lá e tal, mas não é só isso. A galinha come o lixo ali do terreiro, a galinha come minhoca, a galinha come resto de comida. E outra coisa, a galinha depende dos outros para dar comida para ela. Minha avó ia lá numa parte do dia e jogava resto de comida ou milho lá para as galinhas dela. Então, a águia, mesmo sendo predador, iria estar num ambiente que obrigava ela a precisar alguém alimentar ela. Até que chegou um dia nessa história desse cara em que a águia, ela sentiu alguma coisa gritar dentro dela, um incômodo dentro dela, e ela olhou para cima e viu em cima do galinheiro passar um animal voando com uma asa gigantesca em cima dela, e aquilo despertou alguma coisa. Aquilo é como se a natureza dela tivesse chamando ela internamente, entendeu? E aí, essa história eu achei bastante interessante, porque ela começou a falar o seguinte, cara, eu conheço muita gente que são como águias presas em galinheiros. Por quê? Porque são pessoas com capacidades gigantescas que, por causa do ambiente, acabam se limitando, sabe? Acabam se limitando e não conseguindo atingir grandes coisas que elas têm o potencial de atingir, simplesmente pelo fato de elas se contentarem com o meio no qual elas estão vivendo, entende? E aquilo quando eu assisti aquela palestra, quando eu vi aquela história, aquilo me incomodou. E eu fiquei com vontade de fazer diferente. Eu fiquei com vontade de enxergar novas oportunidades. E no meio dessas várias oportunidades que eu fui cavucando aí no meio do caminho, apareceu a Motive e a gente acabou fundando o que é hoje uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, né?
Que legal, que show. Então, essa foi a virada de chave, né? Esse momento, esse ápice do vídeo aí, foi que você descobriu que, na verdade, você poderia ser uma águia e não uma galinha. A minha vontade de ser uma águia e não uma galinha mais. Beleza. E me diz uma coisa pra gente. O que você fazia antes de abrir uma agência de palestrantes? Qual era a sua principal atividade? Na época eu trabalhava na Disney. Na época que eu abri eu comecei na Motive, eu estava trabalhando na Disney. Eu era estagiário da área de licenciamentos lá da Disney. Caraca, você fazia parte administrativa. Cuidava da parte administrativa. Na verdade, na Disney eu trabalhava na área de licenciamento de produtos. Lá eu trabalhava na área de licenciamento de produtos e, tipo, sabe a sua camiseta aí? A sua camiseta é da Red Nose, né? Então, a Red Nose libera para a marca que produz a sua camiseta, eu não sei qual é a marca que produziu a sua camiseta, por exemplo, se for a Hering, libera... Eu só não vou tirar para te mostrar aqui, porque não vai pegar legal, então... Eu não quero ver você sem camisa, não. Vamos privar nossa audiência dessa... Vamos lá, então não tem, tipo, minha camiseta Hering, não tem marca, tá? A Hering, ela compra os... Oi? Essa área de licenciamento é assim, eu já vi em algumas... Só para, acho que ficar mais, trazer à memória um exemplo mais simples, né? Algumas lojas de departamento, por exemplo, Riachuelo, C&A, eles vendem algumas camisas que tem os personagens da Disney, Mickey, né? Para eles venderem essas camisas, eles têm que pedir aí a autorização da Disney, é isso? Precisa licenciar esse produto? Exatamente. É exatamente isso. Eles precisam licenciar o produto e aí a Hering, por exemplo, ela pediu autorização da Red Nose para fazer essa liberação. E aí a Red Nose liberou e aí existe um contrato, né, para fazer isso daí. Aí a Hering tem autorização para colocar a marca da Red Nose na roupa. E a gente fazia isso, a gente liberava o uso da marca do Mickey, por exemplo, o uso da marca de alguns personagens para outras marcas utilizarem. A Tupperware, por exemplo, tem lá a Tupperware do Mickey, né? Então tudo isso é feito por meio de licenciamento. Eu trabalhava nessa área de licenciamento lá da Disney. E aí quando ocorreu esse momento em que você falou, olha, eu não quero mais trabalhar na Disney, agora eu vou abrir uma agência de palestrantes? Bom, na verdade foi um processo, né? Não foi assim, não aconteceu de uma hora para outra. Porque essa história que eu acabei de contar para vocês, da águia e da galinha, ela aconteceu alguns meses mesmo antes de eu ter a ideia de abrir a Motive. Na verdade, o pessoal às vezes pode até se questionar assim da ideia de tipo, caramba, mas deve ter sido uma decisão difícil de repente de tipo sair da Disney e começar a empreender e começar a fazer e de repente fazer uma empresa que você nem sabe se vai dar certo, né? E realmente foi uma decisão difícil. Só que como eu disse, eu sou incomodado, então eu peso ali, nas minhas decisões, eu peso os prós e os contras, vejo, de repente, o que vai qual tem mais pró, qual tem menos contra, e peso também o que me incomoda mais. Então, por exemplo, sair da Disney, apesar de ter muitos contras óbvios, ele tinha alguns incômodos e tinha também ali o fator sonho, né, de empreender, que acabou pesando ali na balança para eu poder tomar essa decisão de realmente sair. Mas o que acontece? Foi uma jornada, não foi de uma hora para outra que eu tive a ideia da Motive. Na verdade, eu comecei a me incomodar com as empresas porque eu fiz um curso de administração de empresas, um curso técnico de administração de empresas quando eu tinha mais ou menos 18 anos. E nesse curso técnico, os meus professores vendiam a empresa ideal, né? Então, era um curso técnico de administração de empresas e eles mostravam exemplos de boas empresas que faziam nos cases que a gente estudava lá no nosso curso, enfim. E aí quando eu saí desse curso de administração, eu tinha a impressão de que boas empresas, elas deveriam ser naqueles modelos dos cases. Só que quais eram os cases de sucesso que eles mostravam para mim?
Eles mostravam cases de sucesso, por exemplo, de multinacionais. E o ambiente em multinacionais é totalmente diferente do ambiente em um escritório normal, um escritório comum, né? Então, tipo, a realidade foi totalmente diferente do que eu estudei. Então, quando eu comecei nos meus primeiros empregos, eu fiquei olhando e fiquei pensando, meu, tá tudo errado esse negócio aqui. Não foi assim que eu aprendi. O chefe, ele não tem que tratar o funcionário desse jeito aqui que estão me tratando ou que estão tratando algum colega meu, lá no caso, na empresa. E aí eu ficava pensando e eu batia de frente naquela época com muitos gerentes, muitos chefes meus, tipo, sem entender que aquele era o mundo real, sabe? Não era, o mundo real não era aquele que falaram para mim lá no curso. O mundo real era aquele que eu estava vivendo. Ô, Então, Lucas, oi. me tira uma dúvida. A partir desse momento, você já pensava, porque você já compartilhou muito com a gente, né, que eu criei a Motive como modelo de empresa que eu queria trabalhar. Então, a partir desse momento que você foi vendo aí essas falhas em gestão aí de empresa, que não era a empresa dos sonhos que te venderam no curso, você já pensou assim, um dia se eu criar uma empresa, ela vai ser totalmente diferente. Exatamente, eu pensava mais ou menos assim. Só que essa era uma época em que eu tinha 20, 19 anos, sabe? Então eu não fazia ideia do que era gestão de equipe, muito menos a gestão de uma empresa. Eu fiz o curso técnico de administração de empresas, sabe? Então eu tinha, não é que eu não fazia noção, eu tinha noção de um estudante. Eu não tinha noção de alguém que realmente faz aquilo na prática. Então, eu tinha esse sentimento, mas como sentimento de alguém que está ali vivendo o negócio, o sentimento de um funcionário. Então, eu pensava Que assim, legal. quando eu abrir uma empresa, eu quero ter uma empresa que vai passar essa impressão para as pessoas que trabalharem na minha empresa. Porque naquele momento que eu estava trabalhando ali naquela empresa daquela pessoa, eu sentia alguns incômodos, eu sentia algumas faltas de cuidados, eu sentia algumas faltas de ambientes que poderiam ter e não tinha naquele lugar, que me deixariam mais produtivo, sabe? Então eu pensava assim, se eu estou trabalhando aqui e eu fosse mais produtivo, eu sei que eu seria mais produtivo se tivesse esse ambiente. Então, quando eu tiver uma empresa, eu vou ter esse ambiente, as pessoas que estiverem trabalhando comigo, no meu time, serem mais produtivos. Então, aquele pensamento ali naquela hora, que eram eu não sei se eu posso dizer motivadores de um dia ter uma empresa para poder trazer aquele ambiente que teria me deixado feliz naquela época, sabe? Então, Entendi. eu fui passando por essas situações, por esses ambientes, por esses desejos. E o legal... Beleza. Você então, estava na Disney e aí você fez um curso técnico de administração de empresas, isso? Administração de empresas? Não. Não, na verdade, eu fiz o curso de administração de empresas com 18 anos. E aí eu Com 18, entendi. Isso, e aí eu trabalhei depois desse curso em mais 4 empresas. Trabalhei no setor administrativo e no setor financeiro dessas outras 4 empresas, né? E nessas empresas que eu trabalhei, eu fui identificando esses pequenos pontos que, se a empresa fosse minha, eu melhoraria e eu colocaria. E, de novo, eu não tinha visão sistêmica ainda, eu não tinha visão de realmente um diretor, eu tinha a visão de um funcionário. Então, é legal que eu vejo hoje a minha visão, hoje sistêmica, a minha visão de empresário, mas eu comparo com antigamente a minha visão de funcionário, a minha visão de colaborador, e isso até me ajuda a me comunicar com as pessoas que trabalham no meu time, né? Com vocês, com o restante do pessoal da Motive. E aí, depois dessas 4 empresas, depois dessas experiências no setor administrativo e financeiro dessas empresas, eu acabei indo para a Disney. Mas a história da Disney é engraçada porque um momento antes, acho que 4 anos antes de eu entrar na Disney, foi que eu me inscrevi para essa vaga de estágio na Disney. E, de novo, aquela ideia do incomodado, né? Do incômodo. Na época, eu acho que eu tinha uns 20 anos, eu acho que eu tinha uns 20, 19 anos, em que eu estava procurando emprego. Eu entrei na Disney com 23, 24 anos. E aí, nessa época, eu estava procurando emprego, 20 anos,
ali 19 para 20 anos, e apareceu lá uma oportunidade no InfoJobs de uma vaga da Disney. E essa vaga ela estava toda em inglês lá, e a única experiência que eu tinha com inglês era jogar no PlayStation 1 lá o videogame e ficar com o dicionário do lado para tentar decifrar o que estava falando lá no jogo. E aí a vaga estava toda em inglês. Mas é a Disney, se eu conseguir entrar na Disney, eu dou algum jeito de falar inglês. Eu vou me inscrever nessa vaga aqui, vou jogar no Google Tradutor, vou traduzir o que eu souber aqui e vou me inscrever, porque se me chamarem, já é metade do caminho. Se me chamarem, eu lá e eu dou uma de louco. Se chamarem, já tem um diferencial, né? Eu dou uma de louco e falo inglês lá na hora. Aí, beleza, eu me inscrevi no negócio e depois esqueci, né? Não me chamaram. Aí eu me chamou para outra empresa, eu comecei a trabalhar em outra empresa e tal. E aí depois, 4 anos depois, eu estava trabalhando numa empresa e estava incomodado e com a situação. Era uma empresa em que eu não sentia vontade, sabe, de levantar para ir trabalhar naquele lugar. Aquilo estava me incomodando e aquilo começou eu comecei a refletir sobre algumas coisas, tipo, caramba, como é que as pessoas conseguem trabalhar 50 anos fazendo coisas que elas não gostam, né? Tipo, eu tava louco naquela situação de ter que ir para um lugar, fazer as mesmas coisas e serem coisas que, tipo, elas me prendiam. Eu não conseguia evoluir, eu não me via evoluindo. Nessa época eu estava fazendo faculdade já, eu estava acho que no meu penúltimo ano de propaganda e marketing. Então eu me vi ali preso e aí eu comecei a falar com a Natália. A Natália, para quem não sabe, é a minha esposa. Ela é cofundadora da Motivação Palestra junto comigo. Então a Motive foi fundada por mim, pela Natália. E aí naquela época ela começou a me incentivar, né? Por que você não procura outro emprego? Por que você não tenta alguma coisa dentro da área de marketing? Nessa empresa eu trabalhava no setor financeiro. E aí eu comecei a procurar. E nessa época eu li um livro que abriu minha cabeça também, me despertou para outras possibilidades. Eu falei no começo dessa nossa live que a gente eu vivi, né, num ambiente em que eu não tinha muitas referências. A única referência que eu tinha era das pessoas que viviam lá e essas pessoas faziam a escola, começavam a trabalhar em um emprego informal e era a vida inteira ali. Então, eu li um livro que abriu minha cabeça que tinha outras possibilidades, que foi o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? E esse livro, você é louco, eu acho que esse livro foi um divisor de águas para mim. Porque Não é à toa que ele é um dos livros mais lidos. Tá, deu uma travada, eu não consegui entender o que você falou, mas eu acho que você disse que ele é um dos mais vendidos do mundo, né? Isso. Então, não é à toa que ele é um dos mais vendidos, né? Exatamente, esse é um dos livros mais vendidos. Ele abriu minha cabeça de uma forma gigantesca. Só que olha só, para quem tá assistindo a gente, qual é o contexto? Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E nada melhor do que começar no começo, como eu falei, né? Tá travando um pouco. Para a vida de bastante. Você ouvir, não? Agora eu acho que voltou. Como eu estava falando, então, tudo isso a gente pode transportar para a vida também de um palestrante, porque tem os seus começos. É só o palestrante que deve estar assistindo a gente agora, tenta refletir e pensar, quando começou a sua carreira de palestrante, o que você teve que fazer? Você também estava, não é acomodado, vamos trocar esse prefixo, incomodado. Então, você também se incomodou, pensa um pouquinho também, faz uma breve avaliação da sua vida do começo, como foi, e tenta correlacionar se essa incomodação também faz de você ter um diferencial já de partida, que é como você falou aí. Então, a gente vai trazendo essas sacadas, essas dicas ao longo da nossa conversa. Tudo tem um começo. Então, a ideia de você não errar no futuro é você lembrando do seu começo e as coisas que você fez que talvez tenham dado certo, ou as coisas que deram errado para que você não possa fazer de novo. É uma autoavaliação interessante. E isso também, com certeza, vai te ajudar agora, relembrando tudo do seu passado, né? Para a gente poder trazer essa experiência. E aí, então, beleza. Para continuar, você teve essa incomodação de viver a rotina das pessoas que você mais se relacionava no dia a dia. Exatamente. E aí foi que a ficha começou a cair.
Exatamente. E aí eu li esse livro, ele me abriu a cabeça para outras perspectivas, a cabeça de que eu podia investir, a cabeça de que poupança talvez não era a melhor opção. E aí a ideia desse livro que mais despertou possibilidades na minha cabeça não foi nem em questão de investimento, foi em questão de mentalidade. Porque nesse livro tem um menino, e o menino ele tem um pai, o pai dele é funcionário público e ele ensina coisas relacionadas ao ambiente comum deles. O pai dele acreditava que o emprego mais seguro era o emprego público. E isso ele ensinava para o filho dele. O pai rico, na verdade, não era pai dele. O pai rico era pai de um amigo dele. E esse pai do amigo dele era um cara que ele não tinha estabilidade nenhuma na visão de alguém que tem um emprego público, por exemplo, na visão do pai verdadeiro dele. Entendeu? Só que esse cara ensinou tanta coisa em questão de mentalidade para esse moleque que ele viu esse pai do amigo dele como um pai também, por isso que chama pai rico, pai pobre. E o pai rico começou a ensinar para ele várias coisas de mentalidade de pessoas ricas. Então, o pai rico não é porque ele é rico financeiramente, é porque ele é rico na cabeça dele. O pai pobre porque ele é rico mentalmente também, que se chama, porque ele é pobre mentalmente, que se chama pai pobre. Então, esse livro me abriu a cabeça para a cabeça do pai rico. E aí eu falei para a Natália, depois que eu li aquele livro, eu falei, esse livro aqui mudou a minha vida. Esse livro vai mudar a minha vida. E aquele livro me deu empolgação naquela época para procurar emprego. Então, olha, mesmo depois de eu ter me libertado com aquele livro, eu ainda não estava liberto. Porque eu ainda estava querendo procurar emprego, eu não estava pensando em empreender. Entendeu? Uhum. E aí eu comecei a procurar emprego e tal. E aí, por mais louco que pareça, aquela vaga que eu tinha feito, que eu tinha me inscrito há 4 anos para a Disney, me ligaram. Me ligaram daquela vaga, só que eu não me lembrava que eu tinha me inscrito. Foi há 4 anos atrás. Dificilmente você vai conseguir se lembrar de uma coisa que você fez há 4 anos atrás. Você lembra de alguns highlights, mas você não lembra de tudo. Entendeu? E aí, na época, eu tava nesse emprego, aí me ligaram, aí falou, Oi, Lucas, tudo bem? Eu sou fulano aqui da Disney. Aí, quando falou Disney, eu já achei que era trote, né? Porque, tipo... Você vai se parar, Disney ligando pra mim? Por que a Disney vai ligar pra mim? Tá bom, é o Mickey que tá falando? Eu achei que era algum amigo meu me zoando. Eu achei que era trote. Hoje, se alguém ligar pra mim dizendo que é da Disney, eu mando a merda e desligo o telefone. Eu achei que era um trote. E aí... mas quando te ligaram, tinha a voz do Mickey ou não? Não tinha não. E aí, beleza. Aí me ligaram, aí falou que era da Disney, aí falou, oi, eu sou fulano do RH da Disney, só que eu não entendi o RH, eu só entendi o Disney. Porque aí eu comecei a pensar que era trote, eu nem lembrei do RH. Aí a mulher, aí ela falou, você pode falar? Eu falei, tá, eu posso falar. O que eu posso te ajudar? Aí ela começou a me explicar que tinha uma vaga de estágio na Disney e que eles tinham visto que eu me inscrevi e eles queriam fazer uma entrevista comigo. Aí eu fiquei pensando, mano, eu não falei, mas eu fiquei pensando, mas eu não me inscrevi em vaga da Disney, eu estou procurando emprego nesse momento, mas eu não tinha me inscrito em vaga da Disney, como é que estão me procurando? Aí eu falei, não, lógico que eu quero, pode marcar que eu vou fazer. Já pensou se você fala, olha, eu não me inscrevi para nada. Não, tá louco? Me convidaram, eu nem recusei. Eu falei, lógico que eu quero. Vamos marcar aí, qual dia que pode? Aí ela marcou uma data e aí eu fui lá fazer. E aí depois, pensando que eu me lembrei dessa vaga 4 anos atrás. Então, olha que louco. Se eu fosse um cara, por isso que eu digo, eu acho que a melhor representação para falar que é o Lucas é um cara incomodado. Porque se eu fosse um cara naquela época lá, que eu olhasse a página em inglês, de inscrição em inglês, e falasse assim, queria tanto trabalhar na Disney, mas está em inglês e eu não sei falar inglês, e ignorasse. Nossa, eu nunca teria essa oportunidade, entendeu? E olha que isso daqui é uma coisa que veio na minha cabeça agora, eu não tinha refletido sobre isso. O seguinte, antes de eu começar a procurar emprego, ninguém me ligou da Disney. Depois que eu comecei a procurar emprego, me ligaram da Disney. Então, olha que louco, aquela frase, quem procura acha, é verdadeira, sabe? Pode ter sido alguma coisa que encaixou, que eu não sei o que deve ter acontecido, mas só me ligaram depois que eu estava procurando emprego, isso é um fato.
entendeu? Então, meio que a oportunidade apareceu depois que eu comecei a procurar. Isso foi um insight que veio agora na minha cabeça e eu nunca tinha nem parado para pensar nisso. Uhum. E aí, beleza. Aí eu fui lá. Nessa época eu já dominava um pouquinho mais de inglês, né? Hoje eu tenho 28 anos, galera. Para quem não sabe. Nessa época eu tinha 23, 24 anos. E aí eu já manjava um pouquinho de inglês, já tinha feito alguns cursos. Só que eu não me sentia confiante para falar inglês. E a entrevista era em inglês, ela tinha me falado. Então eu peguei aqui, conversei com uma amiga minha e e ela começou a me treinar durante uma semana inteira para falar inglês, sobre possibilidade de coisas que poderiam me perguntar em inglês e tal. E eu fiquei nesse intensivão, porque a entrevista era daqui a uma semana. Até mandar um abraço aí para a Rita, tá? Ela tá assistindo a gente aqui hoje, mas obrigado, Rita. Se não fosse você, eu talvez não teria ficado na Disney. E olha que louco, isso é uma coisa em relação à Disney também, mas eu acho que é interessante compartilhar com vocês. Você acredita naquele coisa que a gente conhece como lei do universo? Eu acredito, porque eu acredito que tudo é relacionado à energia, né? Quando você está atraindo energia, as coisas vêm para você, você atrai as coisas boas. Quando você está negativo, você atrai coisas negativas. Eu acredito nisso. É só então você foi ver exatamente o que aconteceu. As coisas começam a dar mais errado ainda. Foi exatamente o que aconteceu com você, então. Você está procurando emprego, logo recebeu uma ligação, aí já recebeu um apoio de uma amiga para aprender inglês. Uhum. É isso mesmo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? Exatamente. Olha que maluco. Eu comecei a fazer inglês e eu estava super ansioso para fazer a minha entrevista em inglês. Aí quando eu cheguei lá na Disney, um prédio muito muito louco lá aqui na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. E aí eu fui lá fazer a entrevista e tal, o negócio todo chique. Aí eu entrei lá para fazer a entrevista e com a perna tremendo de precisar falar inglês, né? Ansioso. E aí a entrevista foi 90% em português. E na minha cabeça, eu ia chegar lá, ia ter todos os candidatos, um olhando para a cara do outro, aí ia entrar alguém da Disney já falando inglês, fazendo pergunta em inglês, e a gente ia ter que começar a falar inglês lá junto com ele. E aí cada um ia se apresentar e precisaria ser inglês na frente de todo mundo e tal. E eu tava super ansioso porque era esse o cenário na minha cabeça. Mas quando eu cheguei lá, só tinha eu. E a entrevista foi 90% em português. Quando eu falei com a minha gerente, aí sim, nesse momento que eu falei com a minha gerente, ela falou, você sabe falar inglês? Aí eu falei, eu manjo um pouquinho de inglês, vamos... Aí ela falou, vamos fazer um pedacinho aqui em inglês para eu ver como é? Aí a gente falou um pedaço lá em inglês, mas tipo... Sabe aquela sensação de quando você espera uma coisa que super, tipo, uma coisa ruim que vai acontecer e na verdade acontece uma coisa que é ruim, mas é um pouquinho ruim só e você domina a situação, porque você se sentiu confortável, porque não foi tão ruim assim. Você falou assim, você deve ter pensado, agora é o pai, eu posso até morar nos States. Tá, tô dominando tudo. Não, tava com o maior medo. Eu cheguei lá, eu achei que eu ia me borrar nas calças, eu tava com medo pra caramba. Mas aí eu cheguei lá, foi só eu, 90% da entrevista em português. Quando eu vi que era em português, toda aquela ansiedade foi embora. E eu acho que isso também, trazendo esse negócio de lei do universo, de você estar positivo e atrair coisas, eu acho que isso também foi algo que eu atraí, porque se eu soubesse que ia ser 90% em português e só 10% em inglês, eu teria ficado super nervoso só por causa dos 10%. Mas como eu imaginei que seria tudo, aqueles 10% virou uma coisa boa, não virou uma coisa ruim. E isso talvez me ajudou a conseguir ficar confortável o suficiente, tranquilo o suficiente, para me sair bem na entrevista inteira, tanto na parte de português quanto... Só que tem uma outra também que, se você soubesse que seria só 10% em inglês, você também não teria... talvez isso seja um problema até psicológico que acontece com todo mundo, né? Até com os próprios palestrantes. Se você soubesse que fosse só 10%, você também não teria se esforçado tanto aquela semana do intensivão do inglês. Provavelmente, é uma possibilidade também. É uma possibilidade, porque eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito que nada é por acaso e, além de nada ser por acaso, a gente precisa estar preparado, né, para as oportunidades. Então, até mesmo se eu tivesse feito intensivão de inglês, mas eu não soubesse nada de inglês, como eu não sabia lá em 2019,
2019, não, quando eu tinha 19, 20 anos, se eu tivesse a mesma inexperiência em inglês daquela época, não adianta eu fazer o intensivão de uma semana, eu não ia me sair bem. Então, a É gente claro. também precisa estar preparado, né? E aí tá, enfim, eu consegui a vaga, eu entrei, fui contratado para a vaga de estágio lá da Disney. Aí sim era a empresa que me venderam lá no meu curso de administração de empresas, meu curso técnico. Você tá maluco? Quando eu entrei lá, eu já quis tirar uma foto, porque a recepção, ela parece que você tá entrando num filme, parece que você tá entrando no parque da Disney. É uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu entrei lá na sala, que seria o meu escritório, e não era paredes, não tinham paredes, eram mesas, e todo mundo, todos os departamentos ficavam juntos e só tinha a parede do prédio. E a parede do prédio tinha papel de parede de fora a fora com os personagens da Disney. Então aquele negócio não tinha cara de escritório. Ali sim foi um lugar que eu falei, se eu tivesse uma empresa, seria assim. Então, ali então, você pode considerar que foi uma das melhores, foi a melhor empresa que você já trabalhou. Sim, foi a melhor empresa que eu já trabalhei. Recapitulando até agora, né? Dos 18 anos, onde você começou lá com os empregos, né, de meros mortais, né, normais, e você identificou que não eram as empresas que você gostaria de trabalhar, você trabalhava porque precisava, né, nessas empresas. No momento que você encontra a empresa dos sonhos para trabalhar, aí você faz uma empresa. Resolve sair. Que pareça, foi isso. É tipo um sonho americano, né? É tipo, eu atingi aqui o sonho americano, bati, próxima meta. Vou fazer uma empresa desse estilo. Mas é maluco, né? Tipo, eu tava há muito tempo procurando uma empresa dos meus sonhos. Quando eu encontrei a empresa dos meus sonhos, e de fato era a empresa dos meus sonhos, pra você ter noção, aparecia personagem lá da Disney. A gente tava lá, do nada aparecia o Stormtrooper, era o ano de lançamento do Star Wars, da última trilogia. Aparecia lá o Stormtrooper, e a gente poderia tirar foto com o Stormtrooper. Aí eu trabalhava do lado do setor de licenciamento de brinquedos. Então, do nada, aparecia lá um Capitão América gigantesco lá do lado. Do nada, aparecia uma espada gigantesca do Star Wars. Era um lugar incrível. Tinha um lugar que eles deixavam lá o lanche para você tomar lanche, bolacha, bolo, fruta. Tinha uma mulher que todo final de tarde passava lá vendendo lanche para a gente comprar, sabe? A gente ganhava ingresso para os lançamentos de cinemas. Então, olha o lugar que eu trabalhava. E aí, foi, né, quando eu já trabalhava na Disney que eu assisti o vídeo desse palestrante, que eu assisti lá o vídeo da Águia e da Galinha. Então, durante... E aí você saiu direto da Disney para abrir a Motivação, para fundar a Motivação? Então, como eu disse, foi uma jornada. Por quê? E a jornada começa aí, a partir desse vídeo. Porque a partir do momento que eu assisti esse vídeo da Águia e da Galinha, eu comecei a me lembrar daquilo que eu falava nos outros empregos. Eu não sei quando e não sei do que, mas um dia eu vou abrir uma empresa para mim. Só que eu acredito que existem 3 tipos de eu quero, né? O primeiro tipo de eu quero é o eu quero, mas eu não faço nada para atingir isso. Tipo, eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo. Se jogarem para mim, eu quero. Mas eu não vou pegar a fila da lotérica para jogar, não. O segundo é eu quero e eu até faço algumas coisas para atingir esse objetivo, mas eu não faço o suficiente. Por exemplo, eu quero ganhar na Mega Sena, mas e eu começo a jogar toda semana, todo jogo, começo a ir lá na lotérica fazer o jogo. E o terceiro tipo é o eu quero, que você faz tudo possível para conseguir atingir aquele desejo. Então, por exemplo, nesse caso da Mega Sena, você nesse nível, você entende que o que você quer não é ganhar na Mega Sena. O que você quer é virar milionário. E aí, a partir do momento que você entende isso, que Mega Sena não é o melhor caminho para você chegar até lá. Porque a Mega Sena está fora do seu controle. O que é o melhor caminho? O melhor caminho é você fazer A, B, C, D. E você começa a fazer tudo para fazer A, B, C, D e conseguir atingir esse seu objetivo. Então, depois que eu vi esse vídeo, eu me lembrei do meu sonho em empreender e eu atingi um terceiro nível de eu quero. Então, eu comecei a procurar, mesmo naquele lugar dos meus sonhos, eu comecei a procurar
opções de coisas para eu criar. Por isso que eu disse que não foi imediatamente que a Motive apareceu. Antes da Motive, eu tive várias ideias de empreendimento, né? Então, nessa época, eu estava no meu último ano da faculdade de propaganda e marketing. Então, eu trabalhava no horário reduzido na Disney. Depois eu ia para a faculdade, só que entre o trabalho e a faculdade tinha um espaço de tempo de umas 3 horas, mais ou menos. Então, era um tempo que eu começava a procurar e me dedicar em possibilidade de empreendimento. E nessas possibilidades, eu quase abri uma lojinha de pipoca, né? Que eu já contei essa história para você. Você estava trabalhando na Disney e saiu para ser pipoqueiro. Quase eu saí para ser pipoqueiro. Quase eu saí para ser pipoqueiro. Na verdade, naquela época, era uma época em que eu não tinha muita grana. Eu não tinha muita grana. Naquela época, o maior hobby meu e da Natália era ir no cinema e assistir um filme. E aí, a gente tinha um cinema que era perto da faculdade que a gente sempre ia. E eu sou louco por pipoca. Toda vez que eu vou no cinema, eu quero comer pipoca. Não importa se minha barriga estiver cheia, eu quero comer pipoca. E aí eu fui lá no cinema e tal. E aí quando eu cheguei lá, toda vez que eu chegava lá, a pipoca tava murcha e fria. E a pipoca é cara pra caramba no cinema. Você pagar caro na pipoca que tá murcha e fria, dava raiva, né? E aí tava murcha e fria. E eu ficava pensando, ô Natália, você faz uma pipoca muito gostosa. A pipoca de micro-ondas é barata. Aqui é 16 conto uma pipoca. A pipoca de micro-ondas é R$3. A gente põe lá no micro-ondas, joga um molhinho especial, que a Natália faz um molho que fica da hora na pipoca, joga um molho especial em cima, fica 1000 vezes melhor do que essa de cinema. E se a gente vendesse pipoca para quem vai no cinema? Então, a partir de uma necessidade que eu sentia, eu tive essa ideia. E aí eu achei que era um sinal dos deuses eu fazer isso, porque bem no lugar lá do cinema, quando eu olhei para trás, tinha uma loja vazia, assim, bem na frente do cinema. Eu falei, não, Deus está mandando um sinal aqui para a gente abrir uma concorrente do cinema. E aí eu comecei a procurar, junto com a Natália, informações necessárias para abrir uma bomboniere, né? Então a gente começou a procurar maquinário de fazer pipoca, maquinário de refrigerante, pesquisar aluguel do shopping, começou a procurar um monte de coisa. E até essa lojinha era longe da praça de alimentação. Aí eu comecei a entrar em contato com a administração do shopping e perguntar, eu consigo pôr tubulação? Olha só, eu comecei a procurar sobre tubulação de máquina de refrigerante. Então, consigo ter uma tubulação aqui para pôr uma máquina de refrigerante? Eles conseguem, dá para fazer. Quanto que tá o aluguel? Tá tanto. E aí eu comecei a juntar várias informações e quase eu abri essa bomboniere para concorrer com o cinema. E aí, como eu disse, nessa época eu ainda trabalhava na Disney. E a Disney tinha lá o departamento de cinema, né? E aí um amigo meu falou o seguinte, eu comentando sobre essa história, essa possibilidade, ele falou o seguinte, eu não sei se você sabe, Lucas, mas o cinema ele ganha mais dinheiro com a bomboniere do que com o ingresso de cinema. Eles ganham mais dinheiro vendendo pipoca e doce do que com o ingresso de cinema. Inclusive, a maioria deles tem exclusividade com o shopping para não ter mais nenhuma outra loja naquele andar que vende pipoca e nem chocolate. Aí eu falei, caramba, isso pode ser um problema, porque se tiver exclusividade não dá para eu fazer. Aquela lojinha lá que era o sinal de Deus não vai dar certo não, nem por sinal de Deus, né? E aí eu fui... O estranho para mim era que o cinema, o shopping, a administração já estava falando comigo. Eles já sabiam que eu queria montar ali e ninguém não tinha me falado nada sobre aquilo. Então, para mim, existia uma possibilidade remota de eu ser o vendedor de pipoca concorrente do cinema. Aí eu falei, não, beleza, eu vou ir lá na administração do shopping pessoalmente e vou resolver isso daí para ver se realmente tem exclusividade. Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, na verdade, antes eu perguntei por e-mail. Eu perguntei, pessoal, tem alguma exclusividade do cinema para vender pipoca, chocolate aí na frente? Aí eles falaram, não tem exclusividade nenhuma. Aí eu falei para esse meu amigo, não tem exclusividade, tá vendo? Dá para fazer. Aí ele, cara, é melhor você confirmar esse negócio aí, porque você gastar dinheiro e tiver exclusividade, você já era, vai falir antes de abrir. Aí eu falei, não, beleza, eu vou lá pessoalmente e vou ver se tem exclusividade mesmo ou não.
E aí acabou que eu fui lá na administração do shopping, sentei lá, conversei com o gerente lá do escritório, e aí eu perguntei, eu preciso ter certeza absoluta, inclusive eu vou precisar que esteja no contrato que vocês me disseram que não tem exclusividade, porque se eu fizer e vocês falarem que tem, eu tô ferrado depois. Aí o cara falou, não, beleza, espera aí que eu vou confirmar aqui. Ele foi numa salinha lá no fundo, demorou alguns minutos, eu fiquei sentado lá pensando nas possibilidades, né, de ser um concorrente, ganhar dinheiro. Eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Parece ser pouco lá vender doce de pipoca, mas eu ia ganhar muita grana com isso, meu. O cinema vendia por R$16 a pipoca, eu ia vender o mesmo tanto por quanto? Por R$8, eu ia quebrar os caras na minha cabeça. Eu vou quebrar o cinema, eu vou vender pipoca. Aí complica tudo, né? Aí complica, se não tiver cinema eu me ferro também. Mas isso não passou pela minha cabeça. Aí o cara saiu, o cara voltou, né? E me falou o seguinte, Lucas, infelizmente realmente tem a exclusividade. Aí eu, meu Deus, se eu tivesse feito o negócio eu tinha me ferrado. Mas acabou que... Ainda bem, foi um outro aviso dos deuses. Pode ser. Mas isso foi legal para eu começar a respirar esse empreendedorismo. Porque agora, lembra, os 3 níveis do eu quero? Eu estava no 3º nível. Então eu comecei a ir atrás, comecei a procurar, né? Então esse músculo que eu comecei a exercitar, de ir atrás, de pesquisar, de procurar, foi uma coisa que me ajudou depois lá na Motive. Quando eu precisei fazer isso também, eu já tinha experiência nisso, né? E aí, beleza, aí eu desisti daquela história e eu comecei a pesquisar outras possibilidades. A Natália e eu até chegamos aí na Feira do Empreendedor do Sebrae para ver algumas possibilidades, né? E aí me veio o clique da motivação. Lucas, antes de você soltar o clique aí, eu queria só comentar sobre o que você falou até agora, do que me chamou mais atenção, né? De toda a história, todo o trajeto até chegar agora nesse ponto Motive. O que, inclusive, a história da pipoca, né, da Bomboniere, o que mais me chamou a atenção foi: você viu um espaço lá vazio na frente do cinema e teve e se eu fizer isso? E a sua mentalidade não colocou problema, porque, tipo, alguém te avisou que você poderia ter um problema com isso para você ir revisar, e isso foi muito bom, né? Mas antes disso, sua mente não te colocou em empecilho, sua mente te colocou para frente. Tipo, eu vou montar ali, vou quebrar os caras, vou ficar rico, vou ser empresário, né? Então, esse é um ponto chave que eu achei que até bate com o que você falou do livro, né? Do Pai Rico e Pai Pobre. Mudou a sua mentalidade, né? Então, nesse momento, a sua mentalidade estava realmente forte e atraindo isso. Exatamente. Eu não tinha pensado nisso também. Mas algumas pessoas poderiam ter dito, o carinha lá falou que tem exclusividade, não vou nem pesquisar mais. E desistido ali, né? Eu não tinha pensado nisso, faz total sentido também. E isso é a mentalidade do livro, realmente. Possivelmente, né? Porque na época eu não pensei, eu não vou desistir pelo que ele está falando, porque o pai rico falou isso. Não pensei. Só que provavelmente aquilo ficou gravado no meu subconsciente, eu fiz automaticamente. E aí, eu tive o clique da motivação, e aí vem aí a resposta aí do começo da pergunta que o DJ... galera, o nome dele é Lucas Vieira. Esse cara, ele tem 1000 profissões, inclusive uma delas é DJ. A gente chama ele de DJ, tá? Então, não... Assim... Eu sou quase o Severino. Tipo isso. Então, se eu chamar de DJ, eu tô falando dele. Aí, respondendo a pergunta lá de como a Motive surgiu, foi assim... Eu estava procurando, depois da pipoca lá, várias oportunidades. E aí surgiu a possibilidade que estava na minha cara o tempo todo e eu não estava vendo. Eu vi. E o que eu quero, antes de contar, lembrar vocês, é aquele ditado: quem procura, acha. Na época que eu comecei a procurar emprego, apareceu a possibilidade da Disney. Na época que eu comecei a procurar empreender, apareceu a oportunidade da Motive. E como ela apareceu? Ela apareceu de uma forma escancarada da minha cara, porque ela já estava na minha cara a todo momento, só eu que não tinha percebido. O que acontece? Os pais da Natália têm uma agência de palestrantes também. Eles têm uma agência de palestrantes. E a gente, muitas vezes, já estava na casa deles, conversando com eles, e em um momento ou outro eles chegavam e falavam: a gente tentou ajudar fulano, porque eles também têm uma origem simples, né?
E a empresa deles, empreender, foi uma coisa que mudou a vida deles. Mudou o patamar de vida que eles tinham para o patamar de vida que eles têm hoje. E eu acho que eles também tinham essa vontade de ajudar as pessoas da família deles a mudar esse patamar de vida do mesmo jeito que eles tiveram a oportunidade de mudar. E aí eles sempre falavam pra gente, eu tentei ajudar fulano, mas ele não quis, eu tentei ajudar ciclano, mas ele até começou e depois desistiu. O pessoal acha que nosso trabalho é fácil, mas quando começa a fazer, você tá vendo? O pessoal desiste, não faz. E aí aquilo lá era tipo, passava batido na minha cabeça, eu nunca cheguei a pensar, então me ajuda. Eu nunca pensei isso. Eu quero fazer isso. Mas aí quando eu comecei a procurar empreender, do nada veio essa possibilidade de eu falar assim, eles já ajudaram um monte de gente, eu tô querendo empreender. Então, é simples, eu vou chegar para eles e vou pedir também para eles ajudarem a gente. Aí eu cheguei para a Natália, eu falei isso. Aí eu falei para a Natália, mano, o seu pai, ele sempre diz que tentou ajudar fulano, ciclano, porque a gente não pede para eles ajudarem a gente também. E naquela época, de novo, não era, eu trabalhava no lugar dos meus sonhos. Então, para mim, eu não pensava em sair daquilo do nada, sabe? Como eu disse, eu trabalhava e antes de ir para a faculdade, eu ainda tinha um tempo de umas 3 horas. E eu estudava nessas 3 horas. Aí, o que estava na minha cabeça não era abrir uma agência de palestrantes, depois de eu ter esse site. O que estava na minha cabeça era trabalhar de graça para eles, para entender como é que funciona o mercado de palestras e depois abrir uma empresa para mim. Eu não tinha intenção de abrir imediatamente, sabe? Por quê? Porque, de novo, eu estudava nessas 3 horas e o que eu via outros empreendedores falando você precisa entender do seu mercado, você precisa estudar, você precisa saber. Então, eu gostava muito de ver pessoas que já fizeram grandes coisas passar ensinamentos do que é o certo, do que é o errado, sabe? Então, eu via muito isso e isso me ajudou a fazer muitas grandes coisas na Motive que eu posso contar numa outra oportunidade. Mas uma dessas coisas foi essa, não empreenda em algo que você não entende. E aí eu via vários empreendedores que começaram trabalhando de graça. E aí veio a ideia de eu querer ir lá para o pai, para a madrasta da Natália e falar, olha, eu tenho a intenção de abrir uma agência de palestrantes também, que nem vocês, eu vejo que isso deu certo pra caramba para vocês e eu tô querendo fazer uma coisa para mim. E eu vejo vocês falando que já tentaram ajudar algumas pessoas e eu queria fazer isso, eu queria a ajuda de vocês, eu queria saber se vocês são dispostos a me ajudar. Só que eu não quero abrir uma agência agora, porque eu estou trabalhando na Disney e eu estou terminando a faculdade. Só que depois do meu trabalho eu tenho 3 horas, eu quero saber se nessas 3 horas eu posso trabalhar de graça para vocês, para entender como é que funciona o mercado. E aí eles me falaram uma coisa que foi decisiva para abrir a Motive. Para você entender o mercado, você precisa viver o mercado. Olha que maluco. Para você entender o mercado, você precisa viver o mercado. E se você trabalhar 3 horas por dia, você não vai viver o mercado. Eu saía da Disney às 16 horas, mais ou menos. O expediente já estava acabando. Como é que eu ia viver o mercado? Eu ia viver o administrativo. E administrativo eu já sabia fazer. Eu não ia respirar o mercado de palestras. Aí eles falaram, para você entender o mercado, você tem que viver o mercado. Então, a minha sugestão é que você trabalhe em horário integral. Só que não para eles, né? Eles falaram, eu ajudo você, só que a minha sugestão é que você saia da Disney, já abra uma empresa para você e já comece a abrir. Então, olha que maluco. Eu não estava esperando sair da Disney, a minha intenção era trabalhar de graça, e aí eles, tipo, para mim, naquele momento, aquilo parecia um checkmate. Você precisa sair e você precisa viver para dar certo. E aí eu digo que eu coloquei na balança, né? De maneira racional, de maneira óbvia, não valia a pena sair da Disney. Era um trabalho ali que, de certa forma, era estável. Era o trabalho dos meus sonhos. E isso só prova, de novo, pra gente, para quem está assistindo, que a conta sempre vem, né? A gente não pode ficar em cima do muro. Talvez se você tivesse ficado em cima do muro, você não teria adquirido experiência suficiente para iniciar um negócio e também não teria a coragem de desafiar o mercado num lugar onde já tinham empresas bem sólidas dentro do mercado, né? Eu até anotei isso aqui para comentar, porque você falou
antes, né? Que a balança dos prós e contras trouxe um desafio e um ponto de inflexão, né? Que você tinha que decidir, ou você vai por esse caminho ou você continua nesse que você tá, né? Então, isso também ocorre na vida de muitos palestrantes, né? A gente vê que palestrantes, eles encontram esses pontos. Muitos palestrantes fazem outras atividades além de levar conhecimento, além de palestras, né? Então, às vezes o cara precisa tomar uma decisão de que a partir de hoje eu vou me dedicar só nisso para eu fazer isso bem. Exatamente, faz total sentido. Inclusive, tem uma lenda que eu não sei se é verdade, se realmente aconteceu, que diz o seguinte: Pedro Álvares Cabral, quando ele saiu, imagina, ele estava lá na Europa, né? E naquela época as pessoas não sabiam que o continente americano existia. Naquela época, eles não sabiam nem se iam voltar da viagem de barco deles. Os caras acreditavam que tinha monstro marinho e tal, que matava, derrubava. Isso aí. Eles acreditavam, como você sabe, eu gosto de ler pra caramba, eu li muitas coisas já, e eu sou fissurado. Eles acreditavam. Posso complementar a sua história? Eu não sei se vai ser a mesma, mas pode contar. É isso mesmo. Eles acreditavam que a Terra era quadrada. A Terra era quadrada. Então, você ia com o barquinho. Quando você chegava lá no final do horizonte, até onde seu olho alcançava, a Terra era quadrada. Seu barco ia e caía no universo. Pronto, caía. E tinham monstros lá, com grandes tentáculos, dragões, não sei o que. Eles tinham essa mitologia, né? Terra plana, né? Mas é mais ou menos isso. Chegava no final, o barco caía, pronto, sumia. Todo mundo morria. A ideia não é nem essa. A ideia era a seguinte: isso faz parte, porque imagina, eu não sei se eu vou voltar na minha viagem de barco. Então já era difícil ter pessoas, chamar pessoas para conseguir convencer as pessoas a entrarem numa viagem de barco com você. Isso já era difícil. Ainda mais de explorar um lugar que você não sabe que existe. Então, como é que o cara vai vender isso? Imagina, naquela época, você vender a ideia de que você quer conhecer uma terra que não está mapeada. Olha que maluco. Essa terra não está mapeada, mas eu acredito que ela está lá. E eu quero levar você para me ajudar a descobrir essa terra, a gente pegar os tesouros lá dessa terra e a gente enriquecer e ficar famoso. O cara, ele não sabia se ia voltar de uma viagem para um lugar que ele já sabe que existe. Imagina para um lugar que ele nem sabe se existe. Então foi louco essas pessoas a entrarem no barco com ele. E aí, quando ele entrou no barco, o que ele fez? Quando ele entrou no barco, viajou, chegou lá no Brasil, né, na América. E aí, o que aconteceu? Ele queimou o barco. Ele queimou o barco porque ele queimou as embarcações porque agora que a gente chegou aqui, a gente vai fazer acontecer. E aí eu não me lembro direito a história exatamente o que ele ia fazer acontecer, mas a ideia principal é essa. Não tem mais volta. A gente entrou, agora tem que fazer, não tem mais volta. É uma decisão, né? Toda decisão você tem os riscos de dar prioridade para uma coisa, excluir outra, e são os ofícios da decisão, né? Exatamente. E naquele momento, a minha possibilidade era ficar na Disney ou queimar o barco e fazer acontecer. E aí o racional falava para eu ficar na Disney, lugar dos sonhos, estabilidade. Tô na faculdade, todo mundo imagina, você tá lá na verdade a Disney ou aquele momento era a sua zona de conforto. Posso falar que sim. Porque imagina, além de trabalhar num lugar bom, você ainda tinha status por trabalhar naquele lugar. Imagina você chegar na faculdade e todo mundo falar, o Lucas trabalha na Disney. Tinha um monte de desempregado na sala, um monte de outros que trabalhavam em lugares que não eram famosos. E o Lucas você era a estrela. Todo mundo queria pagar o lanche para você. Infelizmente, não chegaram a pagar lanche. Não chegaram. Infelizmente. Mas era tipo isso. O pessoal, quando eu falei que arrumei estágio na Disney, o pessoal ficou, nossa, sério? Caramba, eu não acredito e tal. Porque, é meio maluco também. Acontece um negócio de, tipo, algumas empresas não tenderem a contratar alunos de certas faculdades. Eu fiz minha faculdade na Unip. A minha faculdade é a Unip, não é uma Mackenzie, não é uma USP.
sabe? É A Embi Morumbi. não é uma PUC. Mas, mesmo assim, eu consegui o estágio na Disney e foi pelo meu mérito, foi pela minha vontade, foi pelo meu incômodo. Inclusive, quando eu estava na Disney, os meus amigos de lá, eu não me lembro de ter alguém que fez o NIP. Tinha pessoas da PUC, Mackenzie, e o pessoal falava, caramba, você é da Unip, conseguiu vaga aqui e tal. E isso daí era interessante. Tipo, então eu estava no lugar que eu tinha status, estabilidade, lugar dos sonhos, mas o que fazia a minha alma vibrar? Parceiro do Mickey. Tinha lá o Mickey para tirar foto. Só que nem o Mickey, nem o Stormtrooper, nem o ingresso de graça fazia a minha alma vibrar tanto quanto empreender. E aí tá, eu não amo o mercado de palestras, não quer dizer, não é que eu não amo, não é o mercado de palestras que faz minha alma vibrar. O que faz minha alma vibrar é construir. Eu gosto de construir coisas, ver aquilo dando certo, ver aquilo não dar certo e me incomodar para ir lá buscar o motivo de não ter dado certo e consertar e ver dando certo dessa vez, sabe? É isso que me dá tesão, é isso que eu gosto de fazer. Então, o empreendedorismo me proporciona, ele não é o meu fim, ele é uma ferramenta para eu atingir essas coisas que me dão prazer. Então, que legal. Aconteceu que eu entrei no mercado de palestras e aí eu tive que decidir viver o mercado ou trabalhar só 3 horas. E aí eu decidi. Beleza. Aí você ingressou no mercado de palestra e aí vem uma pergunta que talvez a resposta também acabe ajudando os palestrantes que estão assistindo a gente aqui agora. Quando você entrou no mercado de palestra, quanto tempo levou para você, aí a gente entra no nosso tema, né? Para realmente vender a primeira palestra. Quanto tempo demorou para eu vender a primeira palestra? Você abriu a empresa, conheceu um pouco do mercado lá trabalhando com os pais da Natália e, de repente, você já tinha uma empresa. E aí, quanto tempo levou para você vender a primeira palestra? Para eu vender a primeira palestra, de fato, demorou mais ou menos uns 8 meses. 8 meses depois de ter saído da Disney. Porque o que aconteceu? O mais desastroso não foi ter demorado 8 meses. Não foi na verdade 8, acho que foram uns 9. Foram na verdade os 4 últimos meses que foram os mais desafiadores. Porque quando eu saí da Disney, eu tinha um dinheiro guardado. Eu tinha uma merrequinha guardada, né? Merrequinha que eu quero dizer é uns R$1.000, R$1.200. E aí o que acontece? Eu saí da Disney, nessa época eu estava no último ano da faculdade de propaganda e marketing, e na faculdade o TCC era sobre montar um planejamento estratégico para fundar uma empresa. Então eu estava no momento certo. Eu sabia. De novo casou mais um momento da sua vida profissional com a vida cotidiana. Exatamente, casou certinho, porque eu estava lá aprendendo como montar uma empresa. E aquilo, por isso eu tava vibrando com aquele negócio. Porque quando as coisas se encaixam, né? Parece que você ganha mais tração para fazer o que você está fazendo. Não tem nada te segurando, o freio de mão não está puxado. O meu freio de mão não estava puxado, eu estava na 5ª marcha, estava voando. Eu estava pesquisando e mais sobre empreendedorismo. Na faculdade eu estava estudando sobre isso. E aí eu saí da Disney com planejamento. Eu saí da Disney mais ou menos em janeiro e eu saí com planejamento de fazer o planejamento estratégico da Motive e só abrir a Motive de fato em junho, 6 meses depois. Então eu passei 6 meses procurando como construir um site, como comprar um domínio. Eu não sabia disso. Não sabia nem como contratar uma contabilidade. Não sabia de nada disso. Não sabia como entrar em contato com os palestrantes, como colocar perfil de palestrante no site. Eu não sabia como montar o meu administrativo da minha empresa. Então, foi um tempo trabalhando e vendo como é que os pais da Natália faziam as coisas. Foi um tempo montando o planejamento estratégico no papel da Motive. Foi um tempo indo no Sebrae, pegando aconselhamento deles lá para ver como é que as coisas funcionavam, né?
para abrir uma empresa na teoria. Então, eu fui pegando coisas de todos os lugares para poder montar o planejamento estratégico, colocar objetivos da Motive, o que eu quero alcançar, qual é o cenário ideal, qual é o pior cenário, o que eu faria em qualquer um desses dois cenários. Um planejamento estratégico de faculdade, um planejamento estratégico lindo. Até hoje, nós fazemos planejamento estratégico todo final de ano na Motive, visando o ano seguinte. E aí, eu passei 6 meses fazendo isso. No final de 6 meses, eu já tinha site, contabilidade, já tinha todos os palestrantes lá no meu site e estava preparado para começar a Motive. Durante esses 6 meses também, eu fiz um curso de Google AdWords, um curso para poder anunciar a motivação lá no Google e os clientes virem atrás de mim para contratar palestras, porque eu não tinha dinheiro para contratar uma agência de marketing para fazer isso para mim. Então, tinha um amigo meu que tinha esse curso online, ele me passou o login, a senha e eu fiz lá. E aí eu comecei a fazer o Google da empresa. Tá. E aí no começo, coloquei lá um dinheirinho no Google AdWords e comecei. E aí a gente já tá em junho, tá? Nessa época, junho de 2016. E aí eu comecei a Motive nessa época. Aí o que acontece é que eu tinha dinheiro para o primeiro mês para pagar a contabilidade, pagar os custos administrativos com aqueles R$ 1.200 lá que eu falei para vocês. E aí passou o primeiro mês colocando crédito no Google AdWords, pagando a contabilidade e eu fazendo o marketing à moda antiga. Eu procurando lá no Google telefone de empresas, ligando para a empresa e falando, vocês não estão precisando de palestrante aí não? Quando é o evento de vocês? Era o vendedor porta a porta. Era isso, vendedor telefone a telefone. A tia tá até dando risada de mim aqui, porque o jeito que faz hoje é totalmente diferente disso, sabe? Era desse jeito que eu fazia. Começo, né? Ô Elis, se hoje o comercial fizesse esse mesmo estilo de ligação que o Lucas acabou de mostrar pra gente com gesto e tudo, qual seria a possibilidade de vender uma palestra? Possibilidade sempre tem, né? Porque eu acho que é igual ele falou, quem procura acha. Então, se você tá ligando e você tá determinado naquilo e você começa a fazer a prospecção, indo atrás, vai surgir sim alguém interessado. Mas imagina que de 1.000 empresas que você entre em contato, pode ser que uma vire, entendeu? Porque não tem também a questão de prova social, você está começando, né? É como encontrar uma agulha no palheiro, né? Exatamente. É bem mais difícil, né? Não é impossível, mas é bem mais difícil. E ainda bem, né, que hoje a gente tem um departamento de marketing, né? Um site bacana, outras ferramentas, né, que trazem os clientes. Exatamente. E eu concordo totalmente com isso que ela falou. Quem procura acha, e naquela época eu consegui até algumas possibilidades, não cheguei a fechar. Só que eu digo para os palestrantes hoje, cara, tem coisas que a gente faz. Naquela época eu não sabia nenhum direcionamento, porque se a gente fizesse a mesma coisa que eu fazia lá no primeiro mês da Motive, eu teria mais chances de conseguir algum resultado do que naquela época, porque eu sei quais caminhos seguir. Naquela época eu não sabia quais caminhos seguir, então eu ligava para todo mundo. Então, naquela época eu até consegui algumas possibilidades, mas não consegui, de fato, fechar nenhuma palestra. E hoje eu falo para os palestrantes, o problema não é você trabalhar muito. Eu vejo que eu não conheço nenhum palestrante que trabalha pouco. Todos os palestrantes, eles trabalham muito. O problema é que os palestrantes tendem a gastar energia e gastar tempo e, às vezes, dinheiro, como eu gastei naquela época, em coisas que não trazem tanto resultado. Tem o A e tem o B. Às vezes o B traz mais resultado que o A e os dois dão a mesma quantidade de trabalho e o cara simplesmente não faz o B porque não conhece. Entendeu? E aí cai de novo naquela nossa apresentação no comecinho do podcast, que o nosso objetivo aqui é trazer insights e ideias de estratégias que fazem o contrário inverso do que a gente está acostumado a fazer, né? A gente está acostumado a correr atrás do mercado para que a gente tenha um retorno. Só que a gente vai trazer estratégias como essa, insights, ideias, de fazer os clientes virem atrás do palestrante, né? Não ao contrário. E aí Exatamente. cai nisso que você falou, que é na ideia de trabalhar muito e pouco. Não é que trabalhar pouco signifique o cara não trabalhar, ficar
de boa e esperar que o cliente venha. Não é isso. Você vai sempre ter que trabalhar muito. Só que o muito gratificante, que você vê o retorno numa grande quantidade da forma certa, é isso? Exatamente, é isso, porque é difícil a gente trabalhar e não ver resultado. E eu falo porque eu sei. Eu não falo porque eu acho, eu falo porque eu sei. De junho, foram 4 meses até eu vender a primeira palestra. Então dá o quê? Junho, julho, agosto, setembro, mais ou menos em outubro eu vendi a primeira palestra. Eu acredito que foi em outubro. Por quê? Nesses 4 meses, ó, ligação, a moda antiga, meu, toda vez... E você tentando AdWords ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo queimando dinheiro lá no AdWords, fazendo sozinho. E aí o que acontece? Eu tinha um programa que era o Outlook no computador, e eu deixava o som alto, então toda vez que aparecia um barulhinho de um e-mail chegando, já me dava aquele frio na barriga. Arrepio. É um cliente, eu vou arrebentar aqui nesse cliente, vou passar um preço barato pra caramba, eu consegui fechar com esse cara. Ninguém nunca vai ter atendido esse cliente do jeito que eu vou atender ele. E aí, quando eu ia olhar, era um e-mail marketing. Puta, e eu ficava bravo. Porque gerava ansiedade do caramba e era um e-mail marketing. Tá, mas aí, depois dos 4 meses, o que acontecia? Mesmo colocando dinheiro no Google AdWords, eu recebia uma cotação de palestras por semana. No final de um mês, mesmo fazendo ligação, eu tinha 4 cotações de palestras por mês. Você sabe o que é isso? 4. Depois do primeiro mês, eu já não tinha mais dinheiro para pagar as coisas. E nessa época, de novo... E só vim 4, né, por mês? Então, de novo, muito trabalho, muita energia para pouco resultado. E aí, passou um mês, acabou meu dinheiro. Eu e a Natália estava no último ano de propaganda e marketing, né? Como eu entrei na faculdade com ProUni, eu não tinha problema de mensalidade de faculdade, porque eu tinha bolsa integral. Então, eu podia terminar minha faculdade tranquilo. Isso foi uma das coisas que também pesaram na balança lá para sair da Disney. Porque eu morava na época com a minha mãe e com meu pai. Então, eu ficava pensando na minha cabeça, bom, se der errado, se eu fizer e mesmo assim der errado, eu estou na casa da minha mãe, eu não pago aluguel, eu não pago luz, eu não pago água, eu não preciso comprar comida, minha mãe tem... Tá certo que eu não vou conseguir mais ajudar minha mãe, que eu ajudava ela com uma parte do meu salário para pagar as coisas. Então, eu vou acabar sendo um peso. Só que vai ser um peso menor do que se eu tivesse todas essas coisas para pagar. E também eu não tenho faculdade, eu tenho bolsa integral. Então, meio que eu tenho alguns prós também, mesmo se eu sair da Disney. E eu apostei nisso. E aí, depois desse primeiro mês, acabou o dinheiro, só que eu não tinha despesas, mas eu não contava que eu não tinha muito dinheiro também. E aí, acabou que a Natália começou a atrasar a faculdade dela, a mensalidade da faculdade dela, que ela trabalhava na época também, e o salário dela era quase integral para pagar a faculdade, né? Ela começou a atrasar o dinheiro da faculdade para poder bancar a Motive. Então, enquanto eu estava lá no operacional da Motive, a Natália estava lá no financeiro da Motive. Então, eu trabalhando, a Natália pondo dinheiro, trabalhando, a Natália pondo dinheiro. E foram 4 meses assim. E a gente chegou num ponto de, tipo, se a gente não vender nada até o final do ano, ela não vai ganhar diploma, porque o semestre praticamente todo está atrasado. Então, começou a gerar um desespero e uma ansiedade, sabe? Que não estava vendendo nada, eu não estava vendo cliente e eu não estava vendo muita perspectiva. Aí eu falei, eu vou tomar uma decisão drástica aqui, porque não dá para eu ficar um ano aqui na casa da minha mãe também sem ajudar em nada, só comendo, né? Apesar de eu trabalhar de uma forma insana, porque eu acordava mais ou menos umas 10 horas da manhã, só que eu trabalhava até as 4 da manhã, sabe? Então, eu fazia o cálculo aqui, se eu dormir 4 horas da manhã, não, na verdade, se eu dormir às 5 da manhã, que eu trabalhava até às 5, se eu dormir às 5 da manhã e acordar às 10, eu vou dormir 5 horas, isso já dá para me sustentar aí durante o dia, eu acordo no começo do expediente e mando bala. Então, eu estava trabalhando de uma forma insana, eu via todo mundo chegar do trabalho e via todo mundo indo para o trabalho, sabe? E era maluco. E mesmo assim, não vinha resultado. É o que eu falo, muitos palestrantes trabalham de uma forma insana e não tem resultado. Por quê? Como eu lá no começo, fazem as coisas nos lugares errados, colocam tempo e energia nas ferramentas erradas. E aí eu falei,
eu preciso mudar esse negócio aqui. Então, eu tenho que fazer uma jogada tudo ou nada, ou vai ou racha. E aí foi nessa época que eu peguei R$ 2.000 emprestado com um amigo meu. E aí, tipo, naquela época, R$ 2.000 para mim era dinheiro pra caramba. Todos os trabalhos que eu trabalhei, eu recebia R$ 1.100, R$ 1.200. No mês. No mês. Era isso daí no mês. Era uma quantidade de dinheiro que eu não era impensável para mim. Aí eu falei, meu, você consegue me emprestar R$ 2.000 aí? Depois eu te pago. Eu só preciso vender uma palestra aqui para conseguir te pagar. E aí eu peguei esse dinheiro. Se eu não tivesse vendido essa primeira palestra, eu não sei como eu conseguiria pagar ele, mas eu falei, eu tenho que ir pro vai ou racha. Pirâmide de Maslow, né? Bateu aí a necessidade, o esforço foi maior, né? Tô no limite agora, tô no fundo do poço, eu tenho que ficar em cima, não tem outra opção. Uhum. Agora vai. Aí esse poço eu morro. Exatamente. E qual eu via que era meu problema naquela época? Eu via que eu estava há 4 meses fazendo Google AdWords. E no curso o cara falava, meu, Google AdWords é maravilhoso. Se você conseguir acertar esse negócio aqui, as pessoas vão te ver e vão contratar você e vão pedir cotação para você. Caramba, mas por que ninguém está pedindo cotação para mim? Esse negócio aí tá errado, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. E aí, beleza. Aí eu peguei, esse cara me emprestou os R$ 2.000. Ó, mandar um abraço aí. Ô, Guilherme, tamo junto, hein? Se não fosse você, no começo eu não teria vendido a primeira palestra e a gente nem sabe se estaria fazendo esse podcast aqui hoje. Então, meu, e aí, abrindo um parênteses aqui também, tem um palestrante, na verdade é uma dupla de palestrantes, que é a Juliana e o Guilherme, vocês conhecem? Que eles falam sobre, eles têm uma metodologia, e nessa metodologia, um dos pontos dele é a amizade. Então, se não fossem, na teoria deles, se você não tiver amigos que te ajudem, você vai ter mais dificuldades para alcançar os seus objetivos. E olha a história também. Se não fosse a Rita lá no inglês, talvez eu não teria entrado na Disney. Se não fosse o Guilherme, talvez as coisas não teriam... eu não teria tido essa força motriz aí para tirar a Motive da inércia, sabe? Se não fosse o pai da Natália, os familiares Exatamente. da Natália, vocês não teriam conhecido o mercado. Se não fosse o pai amado dessa Natália, a gente não teria conhecido o mercado. Então, olha a importância da amizade, das pessoas ao seu redor, né? Uhum. E se não fosse... agora ganhando uns pontos aqui com a equipe, né, galera? Se não fosse a minha equipe monstruosa aí, a Elisa, as outras pessoas da Motive, eu também não teria, a Motive não seria o que é hoje. E eu fiquei um pouco nervoso aqui para concluir o meu pensamento, que a Natália está aqui cruzando os braços do meu lado. Então eu tenho que falar, se não fosse a Natália, também seria da Motive. Cuidado que o home office acontece algumas coisas em casa também, nos bastidores, que no próximo você não pode estar com o olho roxo. Então é melhor voltar para a história, que eu estou me complicando um pouco. E aí... beleza. Só para a gente poder amarrar de uma forma que fique entendível, você sentiu a necessidade de que trabalhar tanto e não ter retorno, tem alguma coisa de errada no meio é como se fosse você já viu a máquina de tear? Já. Então, se tem um fio errado no meio daquele tapete enorme, daquele pano enorme, fica muito difícil você ver que um fio saiu do caminho. Uhum. Fica muito difícil. Uhum. Só que quem trabalha muito tempo com isso vai identificar só de olhar, né? É mais no sentido assim, você trabalha tanto, se tá saindo alguma coisa de errado ou não tá tendo um retorno, você tem que procurar onde está o problema, né? E foi isso que você começou a fazer, né? Exatamente. Eu comecei a procurar o problema e eu comecei a identificar que um dos problemas era o Google AdWords. E aí eu falei, eu tô fazendo isso e não tá dando certo. Eu não sou bom nisso daqui. Eu tenho que achar alguém que faça isso daqui melhor. E aí eu comecei a pesquisar empresas, agências de marketing para poder fazer isso para mim. E aí eu achei algumas opções. Aí eu precisava do dinheiro, né, para poder pôr crédito e também contratar a agência. Eu pedi esse dinheiro emprestado para um amigo meu. Ele me emprestou e eu lembro que na época foi até engraçado, né, porque a Natália não conhecia ele. Então teve ele teve um dia que eu fui pegar, a Natália estava comigo, fui pegar o dinheiro com ele. E aí ele estava no carro, ele me deu o dinheiro assim pela janela, parecia até aqueles filmes de máfia, sabe? Tava
Tava parecendo que estava pedindo dinheiro para algum agiota. Tipo isso. Aí a Natália, eu conheci, aí ele ficou me olhando assim, oxe, que isso aí que você tá fazendo? Esse dinheiro aí, esse cara é seu amigo mesmo e tal, não sei o quê. Foi engraçado. Aí eu peguei esse Você dinheiro. está vendendo palestras mesmo, menino? É, foi engraçado. E aí, beleza. Aí as coisas começaram a mudar. De novo, olha a importância de você saber aonde você está pondo o seu dinheiro, seu tempo e a sua energia. A partir do momento que eu mexi uma pecinha diferente, as coisas começaram a se movimentar na Motive. Então eu parei de mexer eu parei de me iludir que eu era bom e que eu sabia mexer. Veja bem, eu fiz um curso, eu não achava que eu sabia. Eu fiz um curso de Google AdWords. Na teoria eu sabia, na prática não. Então, a partir do momento que eu coloquei uma agência que era especialista e sabia fazer aquilo no ato, não só na teoria, esses caras começaram a trazer para mim 4 cotações por dia. Eu não sei se você lembra, eu tinha 4 cotações por mês. Por mês. Eram 4 cotações por dia. Você cresceu centenas de porcentagem no mês. Exatamente. Quando eles trouxeram isso, eu falei, esses caras aí são mágicos. 4 no dia. Então, quando o negócio começava a tocar, eu fazia até uma festa lá em casa. Mas nessa época eu trabalhava no quarto da minha mãe, né? Que eu morava na casa da minha mãe. E lá no quarto da minha mãe, lá no fundo, a Elis... Nessa época você morava lá também, né, Elis? Morava, e inclusive quando a Motive nasceu, né, um mês depois a minha filha nasceu. E engraçado que além de tudo é que, voltando um pouquinho e só dando uma recapitulada bem rápida, você estava na Disney, onde você tinha status, e quando você foi sair da Disney, vou sair da Disney e vou montar a minha empresa, todo mundo, tipo, você é louco, não vai dar certo, o que você está fazendo da sua vida, né? E até, inclusive, os seus pais, né? Só que, no fundo, os pais, eles querem ver os filhos felizes, né? Então, por mais que eles tenham aquele choque, assim, do medo, né? Eles acabam, no final, apoiando e até ajudando como podem, né? Uhum. Inclusive, foi isso que aconteceu com você, né? O seu pai te deu de presente o notebook lá, né? Jurássico. Caraca, é verdade, eu tinha esquecido disso. O primeiro notebook da Motive foi meu pai que me deu. Parcelou lá em 200 vezes e me deu o notebook. Um Lenovo velhinho que eu tenho até hoje. E aí o escritório, né? O primeiro escritório da Motive era o quarto da sua mãe, porque era o lugar mais afastado, era o lugar que teoricamente seria mais calmo da casa, né? Que era lá no fundo, que é o quarto, na verdade, era uma cozinha, né? Que foi improvisada quarto, tinha até uma pia lá dentro, e você colocou uma tábua lá, uma porta de guarda-roupa, né? Era uma tábua de guarda-roupa para cobrir a pia, que era a mesa, né? E não tinha, tipo, o barulho, né? Você trancava a porta e era engraçado porque enquanto você estava em contato com o cliente, você estava lá de boa. Mas quando tinha o barulho, eu lembro que você ficava muito irritado, né? E um mês depois era o barulho da minha filha chorando, o barulho, a cozinha era do lado do quarto, né? Improvisado, que era a cozinha. Então, tinha o barulho quando ia comer, quando ia lavar a louça, tinha uma cachorra que ficava latindo quando tinha o barulho, né? Então, tinha todas essas coisas, né? Era engraçado. Todo o cenário perfeito. Como eu disse, eu não gosto de falar periferia, eu falo favela. Tá? Eu morava na favela. Então era pancadão a todo momento. Eu não sei se você já chegou aí numa favela, se você já morou na favela, mas se você não morou, deixa eu te explicar. A gente... Abrindo um parênteses. O negócio é maluco, é engraçado. Do nada passa uma moto fazendo um barulho gigantesco. E a moto estoura na favela, corta o escapamento, então ela faz mais barulho ainda, tá? É a intenção mesmo fazer barulho. Então passa lá fazendo um barulhão. Do nada passa o carro do ovo. Depois passa o carro da Cândida. Eu acho que eles combinam. Da pamonha, o carro da pamonha. Passa o carro recolhendo latinha e bateria por maçã do amor. Isso aí. Aí os caras começam a passar lá e tem cachorro na casa. Do nada passa um carro de alguém que mora lá na vila com funk no último volume. Treme a parede, treme a janela, treme tudo. Então era uma situação engraçada. Naquela época eu ficava nervoso. Como a Elis falou, a casa da minha mãe era pequena. E aí
tinha, na verdade, um quarto e uma Dois. cozinha. 2 quartos e uma cozinha. E do lado era uma lavanderia. Era para lavar roupa. Aí ela fez o lugar de lavar roupa, a cozinha, né? Colocou tinha a telha lá em cima, ela fez a cozinha do lugar de lavar roupa, a pia de lavar roupa foi a pia de cozinha. E aí o quarto dela se tornou, o que era a cozinha se tornou o quarto dela, então ela fez uma mágica e a casa virou de 3 quartos. Na favela a gente faz mágica. E aí a casa virou de 3 quartos, né? E aí, aonde era a pia da cozinha, minha mãe colocou lá uma porta de guarda-roupa para tapar o buraco lá da pia, né? E ali ela colocava as roupas em cima, porque o guarda-roupa não cabia todas as roupas. Então tem essas coisas também na favela, né? Não cabia todas as roupas, e aí o guarda-roupa ficava sem a porta. Eu devia ter tirado foto daquela época. Porque então, esse foi o primeiro escritório da Motive, a gente pode até fazer uma analogia legal aqui, que foi na simplicidade que Jesus nasceu, foi na simplicidade que a Motive também nasceu, né? Teve os seus princípios. Ousado. Não, mas as coisas precisam acontecer na simplicidade também, né? Eu só queria destacar 3 coisas que você falou, então, só para a gente retomar de novo o assunto antes de entrar no primeiro escritório da Motive. Você destacou 3 pontos importantes para o palestrante ter ciência no começo da carreira dele, o que está indo certo e o que está indo errado. Você falou dos 3 pontos: dinheiro, tempo e qual era o outro? Energia. Então, dinheiro, tempo e energia. Então, o palestrante precisa estar atento a esses 3 pontos para que ele consiga trabalhar bastante e ter um bom retorno, né? Na verdade, o grande ponto é ele saber aonde ele está pondo o dinheiro, o tempo e a energia. Porque o que faz o palestrante trabalhar muito e ter pouco retorno é colocar dinheiro, tempo e energia nos lugares errados, que nem eu estava fazendo no começo. Então, eu estava pondo meu tempo e a minha energia em fazer Google AdWords, quando, na verdade, eu não era bom naquilo, eu era bom em fazer a empresa dar certo. Quando eu tirei aquilo de cima dos meus ombros e coloquei numa agência, eu passei de 4 cotações por mês para 4 cotações por dia. E aí eu fiz isso no final de setembro, se eu não me engano. No meio para o final de setembro. Em outubro veio a primeira palestra, o tema da nossa live de hoje, né? A primeira palestra veio em outubro, foi uma palestra que eu fechei para o Sebrae. Essa primeira palestra, galera, a gente tem a nota fiscal lá na Motivação Palestra. Se você for lá no Instagram da Motive e rodar lá no feed, você vai ver uma foto da primeira nota fiscal da Motivação Palestras. A gente enquadrou, foi uma palestra que a gente fechou para o Sebrae, sobre empreendedorismo. Então, foi mais ou menos 2 semanas depois da agência agência de marketing começar a fazer isso para mim, e eu começar a botar meu tempo e dinheiro e energia nos lugares certos, que a primeira palestra aconteceu. Isso é importante, né? Então, a grande sacada para que a gente tira hoje, estrategicamente falando, que é o objetivo do podcast, né? É a gente gastar esses 3 recursos importantes onde realmente valem a pena. E procurar, já é um princípio da estratégia, né? Você procurar pessoas que fazem realmente bem aquelas áreas que você mais precisa. Principalmente como identidade visual, o marketing e tal. Se você não é bom naquilo, é um conselho que você dá, que você sofreu na própria pele, né? Não faça. Na verdade, o conselho acaba sendo até um pouco mais profundo, porque tem alguns palestrantes que não têm possibilidade de pagar para outra pessoa fazer. Então, o que eu ensino, o que eu passo para os palestrantes é que, por exemplo, Google AdWords, você não tem condições de passar para outra pessoa, como é que você faz isso de uma maneira certa? Eu passei o Google AdWords para uma agência, mas eu não fechei os olhos para o Google AdWords. Até hoje, tá? Desde o começo da Motivação Palestras, eu computo todas as informações do Google AdWords. Por quê? Porque eu quero ver o que está sendo feito lá que está dando mais certo. Qual estado que está trazendo mais cliente?
qual é o estado que está fechando mais palestras? Qual Ter são os uma, palestrantes mais pedidos? ter Então, uma visão analítica também ajuda, né? na verdade, é essencial, você precisa ter. Se você simplesmente jogar na mão de outra pessoa, aquela pessoa vai fazer do jeito que ela quiser. E isso é comprovado, porque ao longo desses anos eu troquei de agências várias vezes. E as agências tendiam a fazer simplesmente um copiar e colar do que elas faziam para outras empresas. Então, o operacional estava na mão delas, mas o estratégico estava na minha mão. Eu analisava o que estava dando melhor e eu direcionava eles para poder fazer aquilo que estava na minha estratégia, não na estratégia deles, simples deles. Entendeu? Então, se eu começasse hoje a fazer o Google AdWords sozinho, sem precisar de uma agência, as chances são que os meus resultados seriam 1000 vezes melhor do que os meus resultados lá no começo. Porque lá A no experiência, né? A começo, experiência. exatamente. Porque lá no começo o grande problema é que eu sabia na teoria, mas eu não sabia na prática. Hoje eu sei a teoria e a prática. Então é aquele velho ditado: não aceite conselhos e não aceite sugestões de quem nunca chegou aonde você quer Onde chegar. você quer chegar. Todo mundo dá Isso, conselho, todo mundo dá sugestão, mas essa pessoa já alcançou o que você quer alcançar? isso é um ponto muito importante. Que legal. Acredito que esse nosso podcast tenha trazido aqui, de certa forma, vários insights para os palestrantes que estão ajudando a gente, que estão assistindo a gente, né? E, com certeza, eles vão sair daqui com a cabeça bitolada de ideias e a sua história de fundação da Motive, a história da Motive está atrelada a isso, porque nada acontece do nada, né? Tudo tem um começo e todo começo tem aquela balança de prós e contras, né? Então, Exatamente. a gente precisa potencializar onde precisa de potência e manter o que já está potencializado, ou elevar, né? Essa é a grande lição que a gente pode tirar do podcast. Uhum. E aqui, partindo já para a reta final, eu queria que você deixasse uma dica, estratégia que talvez ajude, talvez não, que com certeza ajude os palestrantes no começo da carreira, e a Elis também deixasse aqui uma dica do olhar de quem contrata no começo. Por exemplo, o palestrante começou agora, entrou na agência, e aí? Qual que é a dica que fica? Sempre nos finais dos nossos podcasts, a gente vai deixar uma dica para ajudar ele a colocar em prática. Uhum. Né? E essa prática vai levando à perfeição. Então, você dá essa dica e a gente vai finalizando, e a Elis também dá a dica dela. Beleza. A minha dica é o que eu acredito ser, como eu posso falar, ser a lei máxima do mercado de palestras, tá? Essa é a dica que eu quero deixar, porque a gente está falando aqui de origem hoje, de como surgiu a Motive, de como eu criei tudo e de como eu criei tudo assim no sentido não de eu ter feito tudo, no sentido de como as coisas aconteceram e como aconteceu a primeira palestra. Então, para você que está me conhecendo e me vendo pela primeira vez, quem já assiste a gente, quem já acompanha a gente nas redes sociais e no canal do YouTube já sabe disso, mas para você que está me vendo pela primeira vez, a regra máxima do mercado de palestras, na minha visão, de quem não só sabe na teoria, mas quem vê na prática, e ao longo desses 4 anos aí de fundação da Motive, viu as coisas acontecer, viveu, né, o mercado, contratou palestrantes, eu sou contratante, eu não sou palestrante, sou contratante, e conversou com médias e grandes empresas, é o seguinte: palestras são consequências da quantidade de interesse que o palestrante gera nas pessoas. De novo, palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Quanto mais interesse você gerar, mais palestras você vai vender. Afinal de contas, a pessoa precisa estar tão interessada no que você tem a falar a ponto de pagar para te ouvir. Quando ela paga para te ouvir, a gente dá o nome disso de palestras. Então, esse é o meu recado. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você gera nas pessoas. Caraca, que insight fodástico. Se eu fosse um palestrante, eu ia pegar isso aí para mim e com certeza eu ia começar a praticar isso, porque é uma prática, né? Uma prática cotidiana. Né? Elis, e aí, o que você deixa de dica para o pessoal aí, para os palestrantes, nesse sentido de o começo?
Bom, assina embaixo aí em tudo que o Lucas falou, né? Essa questão de gerar interesse, porque eu entro em contato com palestrantes todos os dias. E eu não conheço todos os palestrantes do mercado, né? Todo dia a gente conhece uma pessoa nova, um palestrante novo, entendeu? E a gente tem um portfólio extenso. Mas cada dia mais surge palestrantes, né? E quando algum cliente me sugere algum nome, olha, vê se você consegue aqui contato desse cara aqui. E eu vou atrás do contato dele, eu também vejo se o interesse que ele desperta em mim, entendeu? Por quê? Às vezes, muitas vezes o cliente me pediu um palestrante que foi para aquele evento específico. Só que o que tinha de material dele chamou tanta a minha atenção que eu pensei, caramba, eu tenho outros clientes aqui que procuram esses mesmos assuntos. Eu vou indicar esse cara para eles, entendeu? Então, despertou o interesse em mim também. Despertou no cliente final e despertou um interesse em mim. E vou dar uma dica, gente, principalmente hoje, aí na época de pandemia, tá muita informação, né? Sempre, já teve, a internet facilita bastante, mas tá muita informação, muito conteúdo, é muita live, é muito tudo. E o conselho que eu dou aí, não fica muito afobado, segura um pouquinho a onda, né? Busca gerar interesse aí no seu material, nas pessoas, para elas se interessarem para você, mas vá com calma, analise o que você está fazendo, não seja o chato do negócio. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho alguns palestrantes que eu entro em contato para determinados eventos, e aí eu tenho o contato deles, e tem palestrante, gente, que bombardeia de conteúdo, assim, tanto de live, sabe, de matéria, de coisa. Tem palestrante, para você ter uma ideia, que 2, 3 horas da manhã eu estava recebendo conteúdo dele pelo meu WhatsApp. Caramba. Então, por exemplo, se eu tivesse pegando no sono e aquela mensagem me despertasse e eu olhasse assim, nossa, meu Deus. Aí eu tenho outros palestrantes que não mandava de madrugada, mas pelo menos 3 vezes por dia manda algum conteúdo. Não é que conteúdo não é bom, entendeu? É bom. Mas cuidado, como que você está fazendo? Não chega fazendo no WhatsApp uma lista de transmissão lá com todos os seus contatos que você vou divulgar aqui, faz uma lista de transmissão e sai mandando. Aí manda para todo mundo, sabe? A mesma coisa, aí daqui a 1 hora manda para todo mundo. Não, faz uma seleção, por quê? Quando eu começo a receber esse monte de mensagem do palestrante, que eu nem estou procurando, na verdade, e é direto, porque é constante, não é porque está enviando conteúdo, tá? É a quantidade. Ele está bombardeando, aí faz o efeito rebote aí no que o Lucas falou. Em vez de despertar o meu interesse, ele joga o meu interesse lá embaixo. Porque, primeiro, parece que o cara está desesperado, enche o saco, ele está me enviando uma coisa que eu não pedi várias vezes. E o que eu faço? Silencio, arquivo conversa. Chegou a mensagem do cara, ele já está silenciado por 1 ano. Então, chegou a mensagem dele, eu já nem vejo qual é o conteúdo. Arquivo conversa. Chegou, veja a mensagem só para não ficar lá dizer que não foi lida, né? E arquiva a conversa. Eu também já trabalhei com lista de transmissão para divulgar lives que eu ia participar ou para divulgar algum material que eu estou em prospecção para alguns clientes, para assessoria de palestrantes também. Eu já fiz listas de transmissão. Hoje em dia eu não procuro não usar mais porque eu tive vários contatos que me bloquearam. Ou seja, e olha que eu não mandava muito, eu mandava pelo menos uma vez por semana, por exemplo, uma arte de uma live, uma mensagem sobre uma live, entendeu? Ou um conteúdo específico. Só que pelo fato da frequência certinho, toda semana eu mandar, e o pessoal não pediu e não se interessava, eles me bloquearam, entendeu? Então, de eu reativar esses clientes, eu afastei eles. Então, não seja do negócio. Procure, estude aí como que você faz para gerar esse interesse sem ser o chatonildo, né? Em vez de atrair, você repelir. Você manda embora. Eu posso dar um parênteses? Pode, claro. Coisa rápida. Lembra que eu disse, você precisa saber muito bem onde você está pondo seu tempo, energia e dinheiro. Aí a Elisa acabou de falar, eu falei,
palestras são consequência da quantidade de interesse que você gera nas pessoas, e eu vejo, como eles falou, um monte de palestrantes tentando gerar interesse. Mas olha, você está gastando tempo e energia e talvez às vezes até dinheiro com e-mail marketing, tentando gerar interesse para os seus possíveis clientes, mas você não está mexendo as peças certas. Você não está colocando tempo e energia nos lugares certos. E por conta disso, acaba fazendo um efeito rebote que a Elis falou, que é você acabar desinteressando e acabar afastando clientes de perto de você em vez de atrair clientes. E agora eu vou deixar, para finalizar, vou deixar minha dica aqui do setor de marketing e depois você vai dizer para mim se assina embaixo ou não no que eu vou falar. Beleza, vou dar minha chance. Você que é palestrante, como você quer gerar interesse nos seus clientes se você não gera interesse nas pessoas que compartilham dos seus conteúdos? Por que eu digo isso? Você que está no comecinho, você que é palestrante está no comecinho, você não precisa pagar para que alguém grave, para que alguém edite os seus vídeos. Só que, estrategicamente, você pode gerar conteúdo para que as pessoas que já te seguem tenham interesse no assunto. É uma estratégia para você saber se o que realmente você fala e o conteúdo que você traz, as pessoas se engajam com ele. É uma estratégia boa. Então, você que está começando, traga conteúdo que as pessoas que te seguem, que compartilham o dia a dia com você, se interessem. Aí você vai saber que o interesse realmente está acontecendo. E aí você pode partir para outros patamares. Então, lembre, você precisa gerar engajamento nas pessoas que te seguem, antes mesmo de querer gerar engajamento para futuros clientes. Estou errado, certo, Lucas? Faz total sentido. Inclusive, é uma das coisas que eu falo para os palestrantes, que é a separação, né? Você não tem que... Para você, tem duas coisas diferentes. Tem o vender e tem o gerar interesse. Então, são duas armas que você tem e que, se não forem, de novo, aquela ideia, colocadas... se você não colocar seu tempo, sua energia no momento certo, direcionado para os alvos certos, você não vai conseguir despertar interesse. Se o foco for despertar interesse, você não vai conseguir vender, se o foco for vender. Então, você precisa gerar interesse por meio das ferramentas certas, falando as coisas certas, por meio dos canais certos, que a gente pode tratar isso em outros podcasts, mas você também precisa vender nos momentos, lugares e locais certos. Não são nos mesmos momentos que você faz as duas coisas. Isso aí. Galera, Elis, muito obrigado. Lucas, muito obrigado. DJ, para ficar bonito o negócio, eu posso dar uma sugestão? Claro, sem dúvida. A gente acabar do mesmo jeito que a gente começou. O que você acha? Vamos lá, então. Galera, esse foi o nosso podcast Mercado de Palestras e o nosso objetivo é trazer discussões estratégicas que vão tornar a corrida ao contrário. Em vez de você correr atrás de clientes, os clientes vão correr atrás de você. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras e palestrantes do Brasil. Bom, gente, eu estou na linha de frente aqui na equipe comercial da Motive, né? Eu sou a Speak Hunter, né, da Motive, Elis Dayana, e podem contar comigo aí com informações, né, sobre o que os contratantes estão fazendo agora, né? E essa questão de relacionamento, né? Palestrante, agência, empresas, porque na verdade tudo é uma questão de relacionamento, né? Conexão, network, né? Então pode contar comigo para compartilhar aí um pouquinho da minha experiência e conhecimento com vocês. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras, e quero agradecer vocês aí que assistiram a gente durante essa quase 2 horas de podcast. E eu acredito que deu para tirar alguns insights, fazer algum proveito. Espero que você tenha tirado insights e feito proveito. E é isso, galera. Tamo junto. Obrigado, gente. Beijão para todo mundo. Valeu, gente. Até a quarta, hein? Quarta-feira tem mais podcast no mesmo horário aqui no mesmo canal. Eu não vou falar o tema, mas quarta-feira que vem, quem não assistir vai se arrepender. E para quem não sabe, eu não sei os temas. Eles dois aí planejam os temas, eu fico sabendo na hora, tá? E eu quero agora, daqui para frente é só estratégia em cima de estratégia, mercado de palestras puro.
Aí vai ser bom. E antes de finalizar, eu só quero convidar o pessoal que está assistindo a gente para a live que a gente vai fazer amanhã. Ó, quem está assistindo gravado, provavelmente já vai ter passado, mas vai estar gravado lá no IGTV, tá? Mas amanhã, dia 24, amanhã é dia 24? Amanhã é 25. Amanhã, dia 25/6? 25/6. Eu tô perdido nessa quarentena, não sei nem quando é terça. Mas amanhã, dia 25/6, tem live lá no nosso Instagram, @Fica a Dica Palestrante. Eu vou conversar com a Elis. A gente vai falar sobre o mercado de palestras. Semana passada a gente já fez, o pessoal fez tanta pergunta que não deu para a gente responder tudo em 1 hora. Amanhã a gente vai fazer a parte 2 e eu aposto que você vai gostar. Então, eu quero convidar vocês para assistirem lá também. E é isso, galera. Obrigado pelo tempo aí de vocês que estão assistindo a gente. E valeu vocês aí, gente, pelo tempo também. Tamo junto, tamo junto. Valeu, gente. Tchau, Um tchau. abraço para todo mundo. Tchau.